Graça e paz, meus queridos, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez, é um motivo de muita alegria para mim poder estar diante desse canal de bênção, que é o Ministério Além Fronteiras, podendo trazer para vocês mais uma porção da Palavra de Deus, aquilo que Deus colocou em meu coração, aquilo que Deus tem falado ao meu coração. Ele que nos incumbiu dessa tarefa de pregar o Evangelho, de levar o Evangelho àqueles que Ele vai salvar, àqueles que Ele vai tocar. Nosso papel como pregador é pregar o Evangelho. E o papel do Espírito Santo é pegar essa palavra, introjetar, introduzir em seu coração. No coração daqueles que ainda não foram alcançados por essa graça maravilhosa. E aí acontece esse milagre, essa bênção, que é a salvação em Cristo Jesus. Meu nome é André Gustavo e nós estamos aí à frente do Ministério Além Fronteiras com essa missão de propagar, de levar o Evangelho de Cristo àqueles, como já dissemos, que Ele mesmo vai salvar. Nós queremos trazer uma palavra que está lá em Atos 2, dos versículos 44 e 45, que diz assim: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Nós estamos vendo aqui essa palavra em Atos 2. Atos 2 é quando a igreja ela começa a tomar sua forma. Vem a descida dos Pentecostes e então o Espírito Santo de Deus enche aqueles homens. E aqueles homens agora, cheios do Espírito Santo, começam ali a pregar o Evangelho. Então Pedro ali agora está diante daqueles que estavam ali fora ouvindo e começa a pregar o Evangelho em Atos 40, Atos 2:40, vai dizer: com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então Pedro começa a pregar o Evangelho e aí vai dizer que naquele dia quase 3.000 almas foram agregadas. E aí 44 diz: todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E 45, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Meu querido, uma das características que a igreja primitiva tinha e que a igreja atual, em sua maioria, perdeu, era o desapego aos bens materiais. O desapego às coisas desse mundo, porque eles viviam como se Cristo fosse voltar naquela época. Viviam como se eles fossem a última geração a pisar nessa terra. Nós perdemos essa característica. Em sua maioria, a igreja hoje vive como se Cristo não fosse voltar mais. Como se Cristo fosse voltar daqui a 1000 anos, e pode até ser. Mas a igreja, em sua maioria, hoje está enraizada, está arraigada nessa vida de tal forma que ela agora perde a sua forma. E um dos pontos que contribuiu para a igreja perder sua forma foi o apego aos bens materiais. Tomás de Aquino, um filósofo e teólogo do século XIII depois de Cristo, em visita ao Papa Inocêncio IV. Papa Inocêncio IV, então, nessa visita, diz para Tomás: olha, Tomás, já não podemos mais dizer como o apóstolo Pedro disse àquele coxo na Porta Formosa. Porta Formosa era uma das portas de entrada no templo de Jerusalém. Olha, não podemos mais dizer como Pedro disse: não temos prata e nem ouro. Fazendo menção à riqueza que a Igreja Católica era detentora. Era detentora de um patrimônio financeiro astronômico. Então Tomás de Aquino, com toda a sua simplicidade, diante do Papa, diz: olha, Papa, realmente não podemos dizer como Pedro disse, não temos prata e nem ouro, mas também não podemos dizer: o que eu tenho te dou, em nome de Jesus, toma sua cama, toma seu leito e anda. Meu querido, séculos depois, e a igreja hoje continua não podendo dizer: não temos prata nem ouro, porque a igreja hoje, em sua maioria, nós vemos igrejas com templos faraônicos, realmente vemos igrejas hoje detentoras de patrimônios gigantescos, à custa de dízimos e ofertas. Não vou entrar nem em questão do dízimo,
Eu quero fazer um vídeo sobre dízimo. Sobre o que a Bíblia diz realmente a respeito do dízimo. Não o que se pregam por aí. Não o que se pregam um legalismo arcaico. Arcaico sim, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Mas então, voltando ao contexto da nossa mensagem hoje, a igreja hoje, infelizmente, em sua maioria, ela perdeu a sua forma, porque também ficou arraigada a riquezas. Mateus 6,19 vai dizer: não ajuntai tesouros na terra, onde ferrugem e a traça corrói, mas juntai tesouros nos céus. Parece que a maioria das igrejas esqueceu desse versículo. Esqueceu que estamos aqui de passagem. Porque a igreja primitiva, ela não só vendia as suas propriedades, mas dividia e repartia com o que tinham necessidade. E hoje, a igreja não divide mais o que ela tem. A igreja perdeu a sua finalidade. Não se prega mais o evangelho de Cristo, o evangelho da salvação, se prega o evangelho de prosperidade, o evangelho de cura, o evangelho triunfalista. Onde está o evangelho de Cristo, que salva, que transforma, que liberta? Onde está a mensagem da salvação? Onde está cair na graça do povo, como nós vemos lá em Atos 2:47, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Não caímos mais na graça do povo, porque a igreja virou, fechou. A igreja ficou antropocêntrica, ou seja, um homem no centro. A igreja, em sua maioria, esqueceu porque foi criada. Meu querido, a nossa oração é para que Deus levante homens que preguem o verdadeiro evangelho. Homens que não sejam atraídos pelos salários exorbitantes. Hoje nós vemos pastores com salários enormes. E eu mesmo tenho o desprazer de conhecer pastores que ganham mais de 20 mil reais. Meu Deus, um salário desse é enorme. Por que enorme? O Brasil não comporta isso. Eu sei que tem políticos que ganham salários enormes, juízes, médicos, mas pastores que foram levantados por Deus para pregar o evangelho e agora se vendem a salários enormes. Não estou falando que não podem ganhar, sim, podem. Podem receber, sim, precisam receber. Mas será que às custas de irmãos que muitas vezes deixam de pagar suas contas para darem o dízimo, distorcem a palavra de Deus em prol de ajuntar tesouros, ao passo que a igreja devia fazer diferença? E sim, pregar o evangelho e cair na graça do povo. Meu querido, que Deus realmente complete essa palavra em seu coração, que Deus realmente desperte aqueles que estão perdidos. E eu digo perdidos dentro das igrejas. Temos hoje inúmeras pessoas presas à religiosidade, ao legalismo, que infelizmente tem sido pregado por pastores irresponsáveis. Peço a vocês que continuem orando por nós, os nossos projetos, assistam os nossos outros vídeos, que vocês vão se inteirar dos projetos que temos. Se essa palavra tocou em seu coração, meu querido, curta o nosso vídeo. Caso não tenha se inscrito, inscreva-se em nosso canal e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas por essa palavra. Eu peço que vocês continuem orando por nós, para que Deus realmente continue nos abençoando a poder trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.